E aí galera, tudo bom com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos ler mais duas notícias diárias que tá em alta na internet e a gente vai comentar sobre o assunto, tá certo? Essas notícias que eu estarei lendo a partir desse vídeo, eu não sei que notícia é. Eu vou abrir as notícias e eu vou ler, tá certo? Quem tá escolhendo é a minha esposa. Ela escolhe, ela manda pra mim, eu não abro as notícias e aí eu só vou abrir no momento de gravar aqui com vocês. Ou seja, eu vou ler a notícia e vou falar o que eu acho do assunto, tá certo? Obviamente, algumas dessas notícias eu já vi, porque são notícias que estão em alta, tá certo? E a primeira notícia é a seguinte, se liga só nessa notícia. Terroristas bolsonaristas deitaram, rolaram e cagaram no Palácio do Planalto. Meu Deus. Então, primeira coisa que eu quero falar desse assunto, não vou entrar a fundo nesse assunto, é o seguinte. Outras vezes já foi invadido, tá certo? Outras já aconteceu já de outras vezes ser invadido. Depois de tudo isso que aconteceu, como eu sabia que não foi a primeira vez, como eu já expliquei aqui, uma coisa só eu fiquei pensando, que facilidade o cara teve pra dar um cagaço. Olha o cagão aqui! A facilidade que o cara teve pra cagar. O pau rolando, a galera quebrando tudo, arrancando a porta do ministro lá, do Alexandre de Moraes, a galera com o livro da Constituição quebrando tudo, todo mundo arrancando tudo, janela, tudo, e o cara... Eu vou cagar. Esse é o tal do cagão. A facilidade que o cara teve pra cagar no momento daquele. Cara, antes eu não conseguia cagar em lugar nenhum, só em casa. Em qualquer lugar que eu tivesse, acampamento, passar 3 dias acampamento sem cagar, em qualquer lugar, não conseguia cagar. E com certeza algumas pessoas são assim. É como se o botico fosse ligado no Wi-Fi e só conecta em casa. Tá certo? Só tem a senha de casa, não sei. Mas depois de sofrer muito, com dor de barriga e barriga dura, sofrendo muito, já aconteceu muitas vezes de eu me cagar em situações. Eu me revoltei da vida, chutei o pau na barraca, hoje eu cago em qualquer lugar também. Talvez esse cara sofreu tanto, né? Uma guerra, uma batalha, e agora ele caga em qualquer lugar. Talvez, eu acho que por muito tempo ele passou por muita dificuldade e agora tô aí, vou cagar em qualquer lugar. Eu acho que foi isso que aconteceu na vida desse cara, porque eu não consegui entender como é que ele conseguiu ali, o pau rolando um monte de gente e ele tá com um cagaço. Talvez você é assim também. Já parou pra pensar como é que ele conseguiu? Cara, se eu sou o cara da marketing, da Activia, eu com certeza ia contratar esse cara. Com certeza, pra fazer um comercial. Antes, eu não conseguia cagar em lugar nenhum, nem em casa, eu tenho problema com cagar. Depois que eu conheci o Activia, eu cago em qualquer lugar. É verdade. E a imagem dele cagando em qualquer lugar, porque com certeza esse cara aí, ele consegue cagar em qualquer lugar. Isso foi o que me fez ficar pensando nessa notícia. Se liga só nessa notícia, tá certo? Em 2015, cientistas descobriram uma espécie de sapo. Aí tá o nome científico, eu não vou conseguir falar. Vou tentar, viu? Não consegue, né? Na Costa Rica, que se parece exatamente com o caco, o sapo. Todo mundo acha que conhece o caco, o sapo, né? Que é esse sapinho que tá aparecendo aqui. Descobriram uma espécie de sapo que parece com ele, tá certo? Na realidade, esse sapo, ele é um sapinho bastante interessante. Tá aparecendo nas imagens aí pra vocês o porquê ele é interessante. Ele é uma nova espécie, né, de rã, né? Na verdade, não é um sapo, é uma rã. Tem uma diferença, né, de sapo e rã, tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo falando as diferenças, né, dos anfíbios, algumas diferenças, mas isso é uma rã, foi descoberto uma rã transparente. Ela é transparente, né? Ela tem uma parte ali dela transparente. Ela foi descoberta nas montanhas Talamanca, no sul da Costa Rica, tá certo? Este tipo de rã, ele é caracterizado pela cor da pele, tá certo? Ela é tão translúcida que é possível ver os órgãos internos do anfíbio. Espécies de rãs transparentes não são tão incomuns assim, mas elas só haviam sido encontradas até agora em regiões das Américas Central e do Sul. Foram achados 6 espécies. O que acontece é o seguinte, essa notícia ela viralizou um pouco porque ele parecia com o sapo, né, o sapo caco, e que algumas pessoas conhecem, então é um sapo famoso, e também porque ela era transparente, mas não é a primeira transparente assim, ela não é de fato transparente, né? É que a textura, a cor dela, da pele dela faz com que dá pra ver os órgãos, tá certo? Mas ela não é a primeira, tá certo? Já foi encontrado 6 espécies, elas geralmente foram encontradas na América Central e na América do Sul, tá certo? Então não era comum encontrar lá nessa região. Eles estudando ali as características dela, textura da pele, analisando o seu chamado, tá certo? Analisaram a rã completamente e descobriram que ela é uma espécie diferente das outras que já existiam. Então eles notaram que era uma nova espécie.
E isso é importante, isso é bom, tá encontrando sempre novas espécies. Essa espécie foi encontrada em 2015. Essa notícia veio em alta novamente, essa notícia obviamente saiu em 2015 e geralmente sai todo ano. É muito bom pra gente, é muito bom pro mundo descobrir novas espécies. Isso é sinal que o ser humano não destruiu todas as espécies possíveis, tá certo? A gente sabe que boa parte, se não 100%, se não maioria, se não tudo, foi das espécies que entrou em extinção e que pararam de existir e que a gente nem chegou a conhecer, a nossa geração, foi por culpa do ser humano. Então, novas espécies é importante, é muito bom descobrir, tá certo? Então, essa foi a notícia de hoje. Se você gostou, deixa seu like, comente, compartilhe, tá certo? E aguarde as próximas notícias. Tamo junto, é nóis, depois de nós, é nóis de novo.